Você sabe qual é a imagem que a sua empresa passa para o cliente? E você, profissional, liberal ou que trabalha numa empresa, sabe como a sua imagem é passada para o mercado? Imagem é o assunto de hoje no programa Talentos em Foco. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje vamos falar sobre o tema imagem e temos como convidado o André Gomes, que é também conhecido como o Doutor Logotipo. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui, Paulo, porque a nossa cidade é muito carente de uma continuidade nessa questão de imagem corporativa, marketing, publicidade. As coisas aqui são um pouco confusas, né? Então é fundamental a gente estar podendo disseminar conhecimento para todos que nos ouvem aí. E por isso mesmo que você está aqui conosco, né? E a gente quer utilizar também esse espaço, como nós fazemos pelo YouTube e tal, não só para falar para a Baixada, mas para todo o Brasil e fora do Brasil, pelo canal do YouTube, né? Isso Ótimo, aí. bacana. Bom, vamos começar o nosso assunto. Eu acho que um grande ponto que a gente pode começar é a questão da imagem que uma empresa passa para o mercado. Você fala muito da importância disso no teu trabalho, né? E você mesmo. Usa muito a expressão do DNA da empresa. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, é fundamental a gente lembrar que o outro lado do balcão tem um ser humano, né? Esse ser humano tem um cérebro e a fisiologia do cérebro desse ser humano funciona por imagem. Se eu falar para esse ser humano assim, ó, não pensa, se eu falar para você, não pensa numa girafa com bolinhas azuis, você primeiro criou a imagem na sua cabeça para depois você poder deletá-la. Então, o cérebro, por trabalhar por imagem, ele consegue enxergar as coisas e montar o repertório que cada um de nós tem a partir das imagens, das experiências, que todas as experiências, via de regra, têm imagens, né? Via de regra, essas experiências estão nos 5 sentidos, uma delas é a questão de imagem. Então, esse usuário vai te ler, tá certo? Ele vai te compreender, ele vai te reputar a partir da imagem que você criou para que ele te enxergasse, tá certo? Okay. Então, quando a gente fala de imagem corporativa, a gente na realidade está falando de algo que é construído. Agora, não é porque é construído que precisa ser algo que é mentiroso. E tem um viés, né? Toda vez que a gente fala de marketing, muita gente tem na cabeça que marketing é, vamos colocar assim, o conhecimento da mentira, né? Que a gente vai usar sem escrúpulos um conhecimento para conseguir iludir alguém. Na realidade, as coisas precisam ser equacionadas de igual para igual. Menos por menos, médio por médio e muito por muito. Nossa senhora, não entendi. Vamos explicar para a pessoa o que significa isso. Quando você propõe algo para alguém, tá certo? Quando você cria uma expectativa para alguém, Paulo, essa expectativa, ela pode estar além do recurso da pessoa, ela pode estar exatamente no recurso que a pessoa tem ou aquém do recurso da pessoa. Okay. Quando eu digo recurso, eu não digo apenas recurso financeiro, eu digo anseio, tá certo? As pessoas, elas se movem em função dos anseios que ela tem, das necessidades que elas têm, e a partir daí, elas encontrando valor, elas se dignam a trocar o dinheiro que elas têm, é o custo, tá certo? Ou seja, ela vai adquirir aquele produto, aquele serviço que é oferecido. Exatamente. Porque ela acha que vale a pena, porque Exatamente. é algo que para ela faz sentido, né? Exatamente. Okay. É o ponto de valor e custo, né? Tudo que tem valor tem custo. Mas o custo é aquilo que você se dispõe a trocar pelo valor que você reconhece. E o valor é reconhecido a partir da imagem. Ok. Uma imagem corporativa é construída a partir de uma sequência de fatos. O primeiro fato dela é um logotipo. O logotipo é o alicerce da comunicação de um negócio, tá? Tanto é que o nome técnico de logotipo é signo de comando, é o signo que vai comandar a comunicação daquele negócio. Em seguida, a gente entra num aspecto que se chama identidade visual corporativa, tá? Essa identidade visual corporativa tem a função de aplicar de forma prática, nas necessidades que a empresa tem, aquele logotipo dentro de um conceito. Tá? A gente sobe mais um degrau, depois de resolver o problema da identidade visual, que é
o degrau da esfera institucional da empresa. A esfera institucional já tem a finalidade de instituir a empresa ao mercado e a gente já tem condição de dizer por que a empresa existe. Porque a identidade visual, via de regra, você não consegue criar uma experiência muito emocional. Você consegue até um limite. Certo. É na esfera institucional que tudo acontece. Só que a esfera institucional carrega com ela o conceito de identidade visual, que, por sua vez, carrega um logotipo. É uma escada. Ok, vamos sintetizar um pouquinho aí. Na verdade, bem resumidamente, a forma que eu quero passar a imagem ou o que eu tenho a oferecer para o mercado como empresa, né, essa é a maneira que eu começo a demonstrar, por exemplo, a logotipo, começo a demonstrar para esse mercado para que eu vim, né? Exato. Então essa imagem ela tem um porquê ela acontecer dessa forma, né? Exato. Na realidade, tudo começa nesse trabalho de criação, concepção profissional de identidade visual, de logotipia, tudo começa com um questionário de mercado, tá? É uma consultoria de marketing essa. Nessa consultoria eu preciso saber desenhar, mas o desenho, a capacidade de desenho minha, é uma ferramenta para eu cumprir uma demanda de marketing. Uma demanda de marketing, de um lado eu tenho um produto, tá certo? Ou um serviço, de outro lado eu tenho alguém que tem uma necessidade. Eu preciso conseguir aproximar quem tem a necessidade daquele que tem o produto e quem tem o produto daquele que tem a necessidade. Certo. Então, a partir daí, a gente começa a fazer estudos de quais as características que o produto tem, que o mercado tem, que valores aquela empresa tem. Quando a empresa é pequena, via de regra, os valores daquela tríade, missão, visão e valores, são os valores do próprio empresário. Quando a empresa já é uma empresa que já tem um porte maior, esses valores são os valores já intrínsecos da empresa. Tá? Já não é pessoal mais, porque a diretoria muda, o CEO muda e os valores continuam. Tá, ok? Então o que acontece? Tudo começa na análise daquilo que realmente a empresa entrega, daquilo que realmente diferencia aquele produto no mercado, daquilo que diferencia aquela marca no mercado. E aí abre-se um parênteses, Paulo, para a gente colocar que marca é uma coisa e logotipo é outra. Marca é toda a experiência que você proporciona para o teu usuário, só que essa experiência é intangível, então a gente precisa de algo tangível, volta à história do cérebro, tá certo? A gente precisa de algo tangível para associar aquela experiência que é intangível. O logotipo faz esse papel. Vamos ver um exemplo, vamos ver alguns exemplos que é o material que o André trouxe para nós aqui, que mostra, por exemplo, aí você vê 4 imagens, não são só logotipos, são trabalhos que foram demonstrados, né? Isso. Fala de um deles para a gente. Na realidade aí, são 4 trabalhos, os 4 são apresentações profissionais. Ok. Eu cuidei, a apresentação é uma peça institucional, mas de todas essas empresas eu cuidei delas desde a concepção profissional da logotipia. Acompanhei, criei o conceito de identidade visual e a gente foi para a esfera institucional e em algum momento a empresa precisou se apresentar profissionalmente em alguma situação e eu conduzi a empresa conduzi a apresentação através dessas apresentações aí que eu criei. Perfeito. Tem uma outra imagem que demonstra também a questão da ideia de colocar esse visual, essa maneira de enxergar, né, a empresa na internet, que hoje não tem jeito, não tem retorno. Como se diz, né, hoje, como a gente fala como consultor, né, você pode até não querer, mas a sua empresa já está na internet, já se encontra lá. Na realidade, esse advento da internet, esse advento do mundo digital, que substituiu o átomo pelo bit, é um advento que não tem volta atrás. Mas não é que ele vai substituir o analógico, mesmo porque nós, seres humanos, somos analógicos. A gente é constituído de átomo, não é de bit. Mas a gente tem condição de construir o bit. Tá? Tanto é que esse mundo digital é fruto do homem. Só para deixar claro, o bit que ele está falando é isso que aparece na internet, tá? Quem não sabe o que é bit, não precisa saber, mas essas imagens que aparecem na internet são constituídas de bytes e bits e tal, que não é nem a nossa praia aqui. É isso aí. Mas tem uma outra imagem que demonstra também a questão da marca colocada, por exemplo, na embalagem, né? Num ponto de venda. Que é o material que é usado no ponto de venda, onde o cliente vê a identificação dessa marca, né? É isso mesmo. E aí ele associa o produto, o que a empresa entrega a essa imagem
que essa empresa determina o que ela quer colocar, né? É isso aí. Muito bom. A gente, na realidade, Paulo, vive a ditadura da reputação. Seja você uma pessoa física, seja você uma pessoa física que é profissional, seja você um pretenso empreendedor, um empresário, dono de uma marca, um gestor de uma marca, você, na realidade, já está criando reputação, tenha você consciência ou não. Sim. O grande desafio é a gente fazer com que todos os pontos, todos os degraus, eu gosto muito dessa imagem, tá? A gente tem que ter um objetivo a alcançar e eu imagino que esse objetivo está no final da nossa escada, é uma subida. A gente precisa ter o cuidado de fazer com que todos os degraus dessa subida estejam na mesma escada. A tendência que a gente vê no mercado é que a gente dá 2, 3 passos num sentido, de repente a gente é envolvido por alguma outra coisa que nos sinaliza e a gente começa a andar num outro caminho, o quarto degrau é de uma outra escada, o quinto degrau de uma outra e assim por diante. Chega-se num determinado momento que você tem a sensação de que você nada e morre na praia. E nada acontece. Então, o André ele fala agora sobre o drama, principalmente das pequenas empresas, né? Desde o empreendedor individual, do profissional liberal e das pequenas empresas. Onde o planejamento de marketing que ele está colocando para a gente, que é fundamental, ele precisa ser integrado aos objetivos e metas que a empresa tem, que tem a ver com o próprio empresário. Como é que ele faz o plano de ação que ele constrói para chegar nesses objetivos e metas e como é que ele faz para perceber, tem uma coisa que a gente traz do modelo de excelência em gestão, que é a constância de propósito, que é uma das grandes dificuldades que as pequenas empresas têm. Mas saibam, meus amigos de pequena empresa, que não é só a pequena que tem problemas. As empresas de médio porte, que não são também tão grandes, que não têm equipes tão grandes como as grandes empresas, também possuem essas dificuldades. Porque às vezes também os papéis nessas empresas não são muito bem definidos, né? Então, é muito importante ter na nossa cabeça como é que se constrói a nossa imagem, mas para se construir uma imagem tem que ter os objetivos muito claros para se fazer isso, não é isso? É isso mesmo. Esse é o resumão nosso. É isso mesmo. Isso é muito importante. Eu vou só passar um recadinho para o pessoal aqui, porque daqui a pouquinho a gente já vai entrar no nosso bloco. Eu sugiro que vocês acessem o site da abtd.com.br, que vocês vão ter acesso à abertura das inscrições do congresso deste ano de treinamento e desenvolvimento. Vejam bem, o maior congresso da América Latina acontece todo ano, no final do ano, aqui em Santos, aqui na Baixada Santista, tá? Então, entrem aí no abtd.com.br, vocês já têm as inscrições abertas para o 28º Congresso, que acontece de 26 a 29 de novembro, ok? Então, fiquem atentos, eu vou falar mais em outros programas, mas fiquem atentos porque esse congresso é fundamental, eu já fui em vários desses congressos, conheço o pessoal da BTD que faz um trabalho bem legal e vale a pena. Fica atento, para vocês terem uma ideia, o Scolari vai estar nesse evento, Mônica Waldvogel vai estar nesse evento, o Fábio Pochá vai estar nesse evento e muitos empresários e empreendedores, além de diversos trabalhos que foram apresentados, são cerca de 70 trabalhos que foram apresentados sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, que tem tudo a ver com o nosso programa, ok? Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Até mais para você. Olá, amigos. Mais uma vez eu convido para que você continue nos acompanhando no nosso ACS na TV. Todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, com reprise ao domingo a partir das 11 horas. Eu espero você. A ACD, através de doações e contribuições, oferece tratamento para as crianças com deficiência física, resgatando sua dignidade, autoestima e esperança. Infelizmente, ainda existem muitas outras crianças esperando por atendimento e uma vida melhor. E é nessa parte que entra você. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. De segunda a sexta, radar esportivo aqui na sua TV Com.
ao vivo da meio-dia a 1 da tarde e com a representação a partir das 22 horas. É o tricampeão da Baixada, aqui no seu canal 11 da NET. Estamos de volta do programa Talentos em Foco. Estamos entrevistando o André Gomes, que é consultor de marketing, conhecido como Doutor Logotipo. Bom, antes de a gente continuar o nosso papo, eu quero ressaltar uma coisa importante que às vezes as pessoas não percebem o quão fundamental é a participação dos empreendedores na área associativista, principalmente nesse caso do associativismo empresarial, né? O André, ele faz parte do Núcleo de Jovens Empreendedores do CIESP, do Regional Baixada Santista, né? Isso. Então, ele é coordenador adjunto, né? Junto da equipe aqui, eu já tive encontros de vocês, e faz um trabalho maravilhoso. Um dos trabalhos maravilhosos que fizeram, foi o que nós divulgamos na semana passada, foi o 10º Congresso Estadual, que aconteceu de empreendedorismo aqui em Santos, né? E a gente tem algumas fotos para serem demonstradas do evento. O André, por exemplo, participando, né, do evento, que foi muito legal. Foi 1.000 pessoas por dia no Mendes Convention Center. Assim, só personalidades de alto nível, e o mais legal é que a gente percebeu que foi reconhecido isso, viu, Paulo? Olha, eu acho que vocês devem estar reconhecendo, provavelmente, né, reconhecendo uma pessoa que está nessa foto, além do André, que ao lado do André está o Christian Barbosa, que esteve no programa da semana passada, e tem o Serbasi ao lado do Christian, que o próprio Christian falou que eles dariam uma palestra em conjunto, e o Tom Coelho, que eu vou trazer o Tom Coelho aqui também, né? O Serbasi eu trago também um dia, mas o Tom, meu camarada Tom... Ele é o diretor-geral do NJE. Pois é, o Tom Coelho é palestrante, empresário e é o diretor-geral, né? Uhum. Participa há bastante tempo do CIESP também, Sim, o Tom. sim. Ou seja, meus amigos, não adianta só a gente ficar reclamando, falando de outras coisas, do que os outros fazem, se a gente não participa da área empreendedora, como empreendedor e no associativismo, porque essa parte faz com que nós nos unamos com outras pessoas e conseguimos conseguir resultados muito melhores, né, no mercado. Bom, voltando aqui ao que a gente estava falando, você falou da importância da imagem da empresa. Aí nós trazemos essa ideia, esse conceito, né? Uhum. Não só para a empresa, mas aí para o profissional liberal, porque o profissional liberal depende só do seu trabalho. É isso. E a pergunta que eu coloquei no comecinho do programa será que essa pessoa cuida da sua imagem? Como é que ele pode cuidar dessa imagem? Ele também pode fazer seu logotipo, Sim. a parte, vamos chamar de gráfica, mas o que mais envolve isso do profissional liberal? Na realidade, Paulo, tudo acaba voltando no mesmo ponto. A gente está falando de reputação, né? O profissional liberal, graças a Deus, aqui no Brasil, muitos estão acordando no sentido de que eles estão encontrando o valor que eles têm, estão enxergando, reconhecendo o valor. Você sabe que o prêmio da sabedoria é o reconhecimento, não é isso? Uhum. Então, não dá para você se colocar ou se chamar de sábio se você não reconhecer exatamente qual é o ponto de valor que você tem, né? Então, é fundamental você saber qual é o ponto de valor, e muitos dos empreendedores que são autônomos, porque o profissional autônomo, ele é um empreendedor, já estão reconhecendo esse valor. Então, na prática, como é que funciona uma imagem? Uma imagem funciona da mesma maneira que funciona para uma empresa. Eu tenho diversos cases nesses 15 anos de trabalho de profissionais liberais que me contrataram para eu criar a mesma coisa que eu crio para empresas médias ou para empresas grandes. E tudo começa no logotipo, que é o signo de comando, conceito de identidade visual, e daí vai para os aspectos institucionais. Veja, para marketing não existe produto ou não existe serviço. Para marketing só existe uma coisa: solução de problema. Uhum. Então, a partir do momento que eu reconheço que existe um grupo de pessoas que tem um determinado problema, eu, de qualquer maneira, mesmo que eu seja um profissional liberal, de qualquer maneira não, independente da maneira como eu me apresento, se eu sou um profissional liberal, quer dizer isso, sem um CNPJ, né? Ou se eu sou uma empresa de qualquer espectro, tá? Agora o empreendedor individual. Exatamente, o empreendedor individual, ou uma microempresa, uma pequena empresa de pequeno porte, ou uma grande empresa, na realidade, todos eles, antes de serem formalmente uma empresa, um negócio, eles
identificar uma necessidade. Pelo menos deveria ser assim. Né? Eu encontro uma necessidade e entendo que eu tenho um valor para cumprir, para atender aquela necessidade. Então, a partir daí, eu começo a enxergar um negócio, a possibilidade de um negócio. É aí que eu começo a empreender. Essas pessoas, mesmo que seja um negócio que eu vá vender para a empresa, um B2B, ou um profissional liberal que vai vender para empresas, tá? Dentro de uma empresa tem um monte de CPF. O CNPJ é só uma figura jurídica. Eu preciso sensibilizar os CPFs que estão lá dentro, porque são esses CPFs que tomam decisão. Esses CPFs têm um cérebro, que trabalham por imagem e por associação. Então volta tudo ao lugar de origem, tá certo? A essência é a mesma. Como eu falei anteriormente no primeiro bloco, a gente vive a ditadura da reputação. E reputação é aquilo que a gente cria todo dia. Todo dia a gente precisa cuidar da nossa imagem. E a nossa imagem, ela é de diversas maneiras, a gente pode cuidar de diversas maneiras. Começa, por exemplo, a maneira como você se veste, a maneira como você se penteia, a maneira como você, o sapato que você usa, o carro que você tem. Tudo isso, se você é um empreendedor, deveria ser feito em função do objeto do empreendimento. Então, eu deveria ter um carro que me ajudasse no meu empreendimento. Eu deveria usar uma roupa que me ajudasse para sensibilizar aqueles que pagam a minha conta no final do mês, que são aquele grupo de pessoas que tem uma necessidade que eu entendo que eu posso solucionar. Tá? Quando você começa, a partir daí, ganhar um certo dinheiro, automaticamente o próximo degrau será você se transformar numa empresa. E dentro dessa empresa, talvez você tenha em algum momento a necessidade de contratar outras pessoas para te ajudarem. Essas pessoas, elas deveriam ser sensibilizadas pelo ideal inicial desse empreendedor. Elas deveriam ser sensibilizadas pelo objeto do empreendimento, que é atender aquela necessidade original. Aí eu vou pegar o teu gancho para a gente partir para a continuidade desse raciocínio. Bom, se eu contrato pessoas, elas têm que satisfazer uma necessidade da minha empresa, né? Sim. E elas têm uma imagem que elas passam para mim. Sim. Será que eu compro essa imagem dessas pessoas? E é importante aí, agora, você profissional, que vai em busca de um trabalho, que trabalha numa empresa, qual a imagem que você passa para essa empresa, que é a pergunta que foi feita no início do programa, considerando tudo que o André falou até agora, né, André? Então, isso envolve a roupa, não é, a gente está falando do invólucro, né, da roupa, da forma como você se penteia e tal. Claro que o conteúdo é fundamental, e isso faz parte de toda a montagem do profissional que você é. Então, você entrega um resultado como profissional. Você tem uma experiência para dar para essa empresa. Agora, às vezes, a gente tem profissionais que têm uma experiência muito boa, mas não sabem vender a sua imagem. É isso. Outra coisa que acontece nas empresas, meus amigos, é que os líderes, eu já peguei isso várias vezes, são bons líderes, fazem um bom trabalho com a sua equipe, mas não vendem o trabalho da sua equipe para a sua chefia. E nós estamos falando da imagem, tá? É a mesma coisa. Então, vamos agregar isso aí. Qual é o diferencial que você, profissional, tem no mercado para ser contratado por uma empresa? Qual é o diferencial que você divulga da sua equipe para a sua chefia, a sua empresa? E como é que você constrói isso, né? E às vezes eu falo assim, eu sou bom no meu trabalho, eu faço muito bem a minha área administrativa, minha equipe, mas eu não sei vender imagem. Aí o diretor da empresa, o gerente, cobra e acha que essa equipe não faz nada. Então essa é uma coisa muito interessante. No coach eu já fiz muitos trabalhos com líderes que não sabiam fazer esse trabalho. É vender a sua imagem. Então esse é um outro ponto. Outra coisa que eu queria ressaltar também, André, aproveitando tudo que você falou aqui, é os recursos humanos. Recursos humanos faz um trabalho maravilhoso, tem uma importância fundamental que nós falamos no primeiro programa nosso aqui, e as pessoas não conhecem o RH da empresa. Não tem noção do que eles fazem, fazem eventos e as pessoas não sabem que eventos são, você não divulga o seu trabalho. Então é importante também que a área de recursos humanos aprenda a nutrir, a vender a sua imagem para a própria empresa. Natural. Né? Então imagem é tudo, parece propaganda aqui, né? Eu diria, mas é isso mesmo, viu, Paulo? Porque veja, se a gente está falando de imagem, e eu desde o início do programa coloquei a razão da gente construir uma imagem, essa razão é apenas para atender uma necessidade fisiológica do nosso cérebro, tá certo? A gente, lógico que não vai se aprofundar no que tem antes da imagem. Sim. Porque se a gente for se aprofundar no que tem antes numa consultoria, a gente se aprofunda, claro, tá? Claro. Mas o que tem antes da imagem é o P de produto. Tá certo? Se esse P de produto for um P bom,
eu costumo dizer que produto bom com embalagem ruim encalha. Produto bom com embalagem boa vende muito. Isso aí. Produto ruim com embalagem muito boa vende muito, uma vez só. Isso aí. Tá certo? Então, de verdade, quando você estuda tudo aquilo que você investiu na tua carreira, tem um objetivo, você sabe qual é o objetivo e pode ser que você realmente tenha muito conteúdo. Mas tão importante quanto ter esse conteúdo é você conseguir parecer esse conteúdo. Porque se você não conseguir mostrar para os outros, tangibilizar, a palavra em consultoria é tangível ou não tangível, né? Então, é um valor que você tem o teu conhecimento, então você precisa conseguir construir uma estratégia para tangibilizar isso para aquele que paga a tua conta no final do mês. Aquele que paga a tua conta no final do mês, indo para uma realidade de um organograma empresarial, por exemplo, é o RH que precisa conversar com a diretoria. O RH, quem paga a conta no final do mês para o RH é a diretoria, tá certo? A gente não está falando da moeda dinheiro aqui, a gente está falando da moeda valor. Vamos aproveitar então, André, porque a gente vai fechar o nosso programa aqui. Tem um slide aí que o André vai fazer um lançamento do coach estratégico. E aí eu vou pedir licença aqui só para falar um pouquinho. O coach estratégico é um trabalho que ele lança aqui no nosso programa. Em primeira mão. Em primeira mão. E vocês podem acessar o site do Dr. Logotipo, né? www.drlogotipo.com.br, e vocês vão ter mais informações sobre o trabalho que o André desenvolve. E esse programa que ele está lançando aqui, o coaching estratégico, vai ajudar a sua empresa, o seu profissional autônomo, né, o liberal, a desenvolver estrategicamente o marketing da sua empresa, ou marketing pessoal. Então, olha aí, uma dica muito boa para vocês. A gente vai colocar também no nosso canal lá do Facebook. Aproveitando também para divulgar o nosso Facebook, né, www.facebook.com/Talentos em Foco, é onde você pode entrar em contato com a gente. Também pode ver os programas que já passaram pelo youtube.com/Talentos em Foco, ok? E também pode entrar em contato conosco através do talentosemfoco@gmail. E aí tem mais um slidezinho com a marca do Dr. Logotipo para mostrar e fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer. Infelizmente, nosso tempo é curto, meu amigo, mas você vai voltar aqui para falar mais sobre imagem. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, foi muito importante. Espero que você tenha aproveitado bastante. Fecha para a gente o que você quer deixar de recado para o pessoal. Bom, estratégia é a parte mais difícil de você ficar, porque a tendência que você tem como ser humano que é ficar no operacional. Operacional é operação. Operação é fundamental para uma empresa, só que se não tiver uma bússola para indicar para que lado essa operação vai, essa operação ela vai cair no esquecimento, ela vai cair no lugar comum. E, de verdade, para cada uma das áreas que a gente encontra, áreas profissionais eu digo que a gente encontra, cada segmento de mercado tem mais profissional do que gente. Se você não tomar cuidado nessa parte estratégica, você pode ter um valor lindo, maravilhoso, impressionante, mas ninguém vai reconhecer esse valor em você, portanto você vai cair em condição de igualdade a todos. Ok, eu quero agradecer a você que nos assistiu e nos assiste sempre. Um grande abraço, até a próxima semana. A gente volta com Talentos em Foco.